Disseram-lhes que não havia quartos disponíveis e foram mandados embora sem pensar duas vezes. Momentos depois, outro hóspede chegou e foi recebido calorosamente, oferecendo alojamento sem hesitação. O que não perceberam foi que o homem que tinham acabado de dispensar não era um viajante qualquer, era Snoop Dogg, um ícone global com o poder não só de reescrever a sua história, mas de transformar o destino de todos sob aquele teto. A chuva caía com intensidade, tamborilando no tejadilho do elegante SUV preto de Snoop enquanto este entrava na entrada circular do Imperial Sunset Hotel, em Long Beach, na Califórnia. O brilho dourado dos lustres derramava-se sobre a calçada encharcada pela chuva, refletindo uma aura de luxo. Para muitos, este hotel era um santuário, um refúgio de conforto para viajantes cansados. Mas, naquela noite, Snoop não foi recebido com tanta hospitalidade. Ao sair do carro, ajustou a gola do seu blusão azul e dourado. Com 1,93 metros de altura e uma presença marcante, era impossível ignorar Snoop. Os seus sapatos engraxados estalavam suavemente no chão de mármore quando entrou no átrio, o aroma de rosas acabadas de cortar misturando-se com o leve aroma de café expresso do lounge ali perto. Aproximando-se da recepção com o seu característico sorriso relaxado, cumprimentou o funcionário. Boa noite, disse Snoop num tom calmo e caloroso. Gostava de um quarto para esta noite. O meu voo atrasou, e preciso de um sítio para ficar antes de apanhar o próximo. O recepcionista, um jovem de cabelo loiro penteado para trás e com uma placa de identificação com o nome Eva, mal olhou para cima. Os seus dedos moviam-se deliberadamente pelo teclado. Peço desculpa, senhor, respondeu Eva num tom que parecia tudo menos apologético. Estamos completamente lotados. Snoop olhou em redor do átrio. Não estava lotado. O barulho suave do elevador anunciou a chegada de um único hóspede. Inclinando-se ligeiramente para a frente, manteve o sorriso intacto. Tenha certeza. Nem um quarto sequer. Eva levantou finalmente os olhos, com um sorriso fino e treinado nos lábios. Isso mesmo. Não temos nada disponível. Antes que Snoop pudesse responder, as portas giratórias abriram-se e um casal de meia-idade entrou, com as malas a rolarem atrás deles. O comportamento de Eva mudou instantaneamente. O seu sorriso alargou-se e o seu tom ficou meloso. Bem-vindo ao Imperial Sunset. Tem reserva? O homem abanou a cabeça. Não. Não há problema, respondeu Eva, digitando novamente. Em instantes, pegou na chave do quarto e entregou-a ao casal. Aproveitem a vossa estadia, disse enquanto se afastavam. O maxilar de Snoop ficou tenso, embora a sua expressão não vacilasse. Pensei que tivesse dito que estava com a agenda cheia. Os olhos de Evan piscaram brevemente, o seu sorriso treinado vacilou. Quer dizer que não temos nada que vá ao encontro das suas necessidades. A constatação atingiu Snoop como uma onda de frio. Não se tratava de disponibilidade ou tempo. Era sobre algo muito mais feio. Mas Snoop não reagiu. Em vez disso, endireitou a postura, o rosto calmo e elegível. Obrigado pelo seu tempo, disse, com a voz firme. Sem dizer mais nada, virou-se e voltou para a chuva. Mas aquela noite não acabou. Estava apenas a começar. Snoop estava debaixo do toldo do hotel, o barulho da chuva na lona acima a preencher o silêncio. A sua mente permaneceu calma apesar do amargo encontro. Pegando no telefone, começou a procurar hotéis nas proximidades, mas o seu olhar continuava a virar-se para as portas giratórias atrás dele. Algo sobre o que testemunhava permanecia na sua mente, como um cheiro que se recusava a desaparecer. Encostado casualmente a uma coluna de mármore, ficou fora de vista, mas perto o suficiente para observar. Não demorou muito para que as suas suspeitas se confirmassem. Um jovem, provavelmente na casa dos 20 anos, entrou no átrio. Vestido com calças cargo e um moletom com capuz, levava uma mochila surrada pendurada no ombro. Snoop observou o homem aproximar-se de Evan com o mesmo pedido que lhe fizera minutos antes, um quarto para passar a noite. Embora Snoop não conseguisse ouvir a conversa, os gestos exagerados e o sorriso rasgado de Evan deixaram tudo claro. Em segundos, o jovem recebeu a chave do quarto. Sem desculpas. Sem hesitação. Apenas uma transação rápida e um educado aproveita sua estadia. Os lábios de Snoop apertaram-se numa linha firme. Não foi um erro. Foi deliberado. Por momentos, pensou em confrontar o recepcionista, denunciando a hipocrisia ali mesmo no átrio. Mas anos de experiência na indústria musical e nos negócios ensinaram-lhe o valor da contenção. Houve um tempo para falar e um tempo para agir. Esta noite, escolheu a última opção. Voltou para o carro, sentindo o frio do banco de pele gelar enquanto estava sentado. As luzes douradas do hotel desapareceram no espelho retrovisor, à medida que uma ideia começava a ganhar forma. Não se tratava apenas dele. Era sobre outras pessoas
Pessoas que enfrentavam a mesma rejeição silenciosa, mas não tinham os meios nem a voz para a desafiar. Snoop não ia deixar passar. Não esta noite. Nunca. Os limpa-parabrisas varriam ritmicamente enquanto ele atravessava as ruas molhadas de Long Beach, com a mente concentrada. A rejeição não ficou parada. Ele não é dor, mas sim combustível. Não estava zangado, a raiva desperdiçava energia. Em vez disso, sentiu algo mais nítido: determinação. Por fim, entrou no parque de estacionamento de um restaurante modesto com um cartaz de neon vermelho brilhante que dizia MS24, 7 EATs. Lá dentro, o cheiro quente do café e do bacon a chiar acolheu. Snoop sentou-se numa mesa perto da janela e abriu o seu portátil. Era tempo de agir. A empregada aproximou-se silenciosamente, colocando uma chávena de café fumegante na mesa diante de Snoop sem dizer uma palavra. Saudou-a com um leve aceno de agradecimento antes de voltar a concentrar-se no seu portátil. Os seus dedos moviam-se rapidamente pelo teclado enquanto a sua mente acelerava. Snoop estava de olho no Imperial Sunset Hotel há meses. Fazia parte de uma cadeia hoteleira em dificuldades, e os rumores sobre a sua possível venda chegaram à sua equipa durante uma reunião de investimento de rotina. Nessa altura, não parecia valer a pena a sua atenção, um peixe pequeno comparado com os empreendimentos globais que normalmente procurava. Mas esta noite, essa perspectiva mudou completamente. Pegou no telefone e ligou a Lisa Reynolds, a sua advogada, uma negociadora perspicaz, conhecida por fechar negócios a uma velocidade surpreendente. Lisa, começou, o seu tom calmo, mas firme. Preciso que os documentos para adquirir o Imperial Sunset Hotel estejam prontos antes do amanhecer. Antes do amanhecer. Lisa respondeu surpreendida. Isto é ambicioso, até para si. Dá o teu melhor, disse Snoop, com a voz a não deixar margem para negociações. Envie os papéis para o meu telefone assim que estiverem prontos. Vou assiná-los eletronicamente. Desligou e olhou pela janela, observando a chuva a escorrer pelo vidro. Lá fora, a noite arrastava-se, mas lá dentro, a equipa de Snoop trabalhava incansavelmente. Quando os primeiros raios da madrugada pintaram o céu com tons suaves de laranja e rosa, o acordo estava fechado. O Imperial Sunset Hotel era dele. Fechando o seu portátil, Snoop recostou-se e soltou o ar profundamente. O café dele já estava frio há muito tempo, mas isso não tinha importância. O verdadeiro trabalho estava apenas a começar. O sol da manhã refletia-se intensamente na elegante fachada de vidro do Imperial Sunset Hotel quando Snoop saiu do carro. Elegantemente vestido com um blusão de marca personalizado, ajustou os óculos escuros e observou o edifício com calma e confiança. Era um símbolo de exclusividade, um exterior polido a mascarar as fissuras por baixo. Hoje, essas fissuras estariam expostas. Lá dentro, o hotel fervilhava com os preparativos matinais. A equipa apressou-se, garantindo que tudo estava perfeito para mais um dia de serviço aos seus ilustres convidados. Evan, o recepcionista da noite anterior, estava atrás do balcão, com o seu profissionalismo apurado e firme. A princípio, não reparou no Snoop. Snoop demorou-se, observando o espaço com novos olhos. Reparou como os funcionários trocavam olhares breves e desconfortáveis ao passarem por ele, com expressões que misturavam curiosidade e desconforto. Talvez fosse a autoridade silenciosa que ele projetava, um sinal subtil de que algo significativo estava prestes a acontecer. Quando finalmente se aproximou do balcão, Evan cumprimentou com o seu sorriso ensaiado. Bom dia, senhor. Como posso ajudá-lo hoje? Snoop não respondeu de imediato. Em vez disso, colocou uma pasta preta no balcão, as suas arestas afiadas e imaculadas refletiam a luz. Lentamente, abriu, revelando uma pilha de documentos legais assinados e carimbados. O sorriso de Evan vacilou e a confusão surgiu no seu rosto. Estou aqui para fazer uma apresentação, disse Snoop, o seu tom comedido, mas firme. O meu nome é Snoop Dogg e, a partir desta manhã, sou o novo proprietário do Imperial Sunset Hotel. Um silêncio abateu-se sobre a sala. Os funcionários ficaram paralisados, voltando a sua atenção para o átrio. O rosto de Evan empalideceu e a sua compostura polida começou a ruir. Eu não compreendo, gaguejou Evan, com a voz trêmula. O olhar de Snoop manteve-se firme. Vou explicar de forma simples, disse. Este hotel pertence-me agora. E ontem à noite, tive o privilégio de experimentar em primeira mão como alguns dos funcionários tratam os potenciais hóspedes. Fez uma pausa e a sua voz ficou um pouco mais aguda. Digamos que não fiquei impressionado. A boca de Evan abriu-se, mas não lhe saiu qualquer palavra. Antes que pudesse responder, Snoop levantou a mão, interrompendo-o. Não há necessidade de explicar, continuou Snoop, com a voz calma, mas autoritária. As ações falam mais alto do que as palavras. E as tuas ações, Evan, dizem mais do que o suficiente. Voltando-se para o resto da equipa,
que estava reunida com expressões que iam do medo à esperança cautelosa, Snoop dirigiu-se-lhes diretamente. Entre eles estavam Maria, uma governanta que trabalhava ali há mais de uma década, e Tom, o porteiro, que uma vez ouviu Evan fazer comentários depreciativos sobre certos hóspedes. Acredite na gestão de negócios que defendam a justiça, o respeito e a inclusão, disse Snoop, a sua voz ecoando pelo átrio. Este hotel não cumpriu estes padrões, mas isso vai mudar a partir de hoje. A tensão na sala era grande, mas Snoop continuou. Todos aqui terão a oportunidade de crescer como parte deste novo capítulo, exceto aqueles que se recusam a tratar cada hóspede com dignidade. Não vou tolerar o preconceito de qualquer tipo. O rosto de Evan ficou vermelho. Murmurou algo baixinho, mas Snoop não lhe deu a oportunidade de falar. As suas ações ontem à noite, disse Snoop, fixando Evan com um olhar firme, não têm lugar no futuro deste hotel. Está despedido. Com efeito imediato. A sala pareceu expirar à medida que as palavras de Snoop eram absorvidas. Mas uma coisa era clara, a mudança tinha chegado ao Imperial Sunset Hotel. O queixo de Evan caiu, mas as palavras de Snoop mantiveram-se, sólidas e definitivas. Em redor da sala, os funcionários trocaram olhares, alguns assentiram subtilmente, enquanto outros sussurraram baixinho. Snoop podia sentir a mudança no ar, o início da compreensão a espalhar-se pelo grupo. Quero deixar mais uma coisa clara, disse Snoop, caminhando lentamente. O seu tom era firme, mas acessível. Não se trata apenas do que aconteceu ontem à noite. Trata-se da cultura deste hotel, a mensagem que transmite e a experiência que proporciona a cada pessoa que passa por estas portas. A equipa estava atenta a cada palavra sua, com um foco inabalável. O que aconteceu ontem à noite não foi apenas desrespeitoso para comigo, continuou Snoop, com a voz firme, mas um reflexo de algo maior, uma mentalidade que não tem lugar aqui. A partir deste momento, este hotel representará respeito e inclusão. Fez uma pausa e apontou para Maria, uma governanta que testemunhara silenciosamente as tensões não ditas no hotel durante anos. Como te chamas? Maria, respondeu timidamente, com a voz carregada de esperança e incerteza. Bem, Maria, disse Snoop com um sorriso caloroso e reconfortante, tu e o resto da equipa receberão formação completa para garantir que cada hóspede se sinta valorizado, independentemente de quem é ou de onde vem. Maria assentiu, e a sua dúvida deu lugar a um otimismo cauteloso. Quero deixar outra coisa clara, disse Snoop, dirigindo-se a todos. Não estou aqui para punir ninguém injustamente. Os erros acontecem, e o crescimento é possível. Se estiver disposto a abraçar estas mudanças, há aqui um lugar para si. Se não, é melhor que todos nos separemos. Deixou o silêncio instalar-se, dando tempo para que as suas palavras fossem absorvidas. Este hotel tem potencial para ser mais do que apenas um local para dormir ou para realizar conferências, disse Snoop, com a voz cheia de propósito. Pode ser um símbolo, um exemplo do que a hospitalidade deve ser. E, com a equipa certa, sei que podemos fazer isso acontecer. Snoop deu um passo atrás, deixando os olhos percorrerem a sala. A atmosfera tinha mudado drasticamente. Onde antes o medo e a tensão pesavam, havia agora um vislumbre de esperança e determinação cautelosa. Já pus as rodas em movimento, acrescentou. Um novo diretor-geral chegará na próxima semana, e os planos de renovação já começaram. Esta é uma nova era para todos nós. Com um leve sorriso, concluiu, vamos fazer deste hotel algo de que todos nos possamos orgulhar. Os funcionários trocaram olhares e alguns sussurraram entre si. Snoop percebeu que a sua mensagem tinha tido repercussão. A base para a mudança tinha sido lançada. As semanas seguintes marcaram o início de uma transformação no Imperial Sunset Hotel. Snoop não só assumiu o controle da propriedade, como lhe infundiu uma visão cheia de propósito e inclusão. Desde o primeiro dia que ficou claro que não se tratava apenas de uma mudança de propriedade, mas de um renascimento da identidade do hotel. As equipas de construção chegaram rapidamente, remodelando o espaço físico. Paredes frias e estéreis foram pintadas em tons quentes e convidativos. O luxo intimidante e indiferente do antigo átrio foi substituído por um design acolhedor, sofás confortáveis, arranjos florais vibrantes e paredes adornadas com arte local que celebra a cultura diversificada de Long Beach. Mas Snoop compreendeu que a mudança mais significativa não estava nas paredes, mas nas pessoas que trabalhavam dentro delas. Trouxe especialistas em diversidade, equidade e inclusão para liderar workshops interativos. Estas sessões capacitaram os colaboradores, incentivaram conversas significativas e ajudaram a desmantelar preconceitos antigos. Durante uma sessão, Maria destacou-se. A sua empatia natural e capacidade de resolução de problemas rapidamente a tornaram uma líder entre os seus pares. Certa tarde, enquanto ela orientava um grupo de novos contratados nas suas tarefas, Snoop aproximou-se dela. Tem feito um excelente trabalho, disse, com a voz cheia de genuína apreciação.
Acho que está na hora de um novo cargo, assistente de gerente. Os olhos de Maria arregalaram-se e a mão voou para a boca. Mal conseguindo conter as lágrimas, disse: Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer a alguém como eu. Mereceste, respondeu Snoop com um sorriso. Este lugar é tanto teu como meu. Noutros locais, outros funcionários começaram a adaptar-se à nova cultura. Alguns, como o porteiro noturno, adotaram a abordagem inclusiva e encontraram um novo propósito no seu trabalho. Outros, não querendo abandonar atitudes ultrapassadas, optaram por ir embora. Para Snoop, esta era uma parte necessária para construir algo melhor. O impacto da transformação cedo se tornou evidente. As avaliações do hotel imploram. Uma chuva de elogios, não só pelo conforto dos quartos, mas pelo calor do serviço. O melhor serviço ao cliente que já recebi, escreveu um hóspede. Não o tratam apenas como um cliente, tratam-no como família. A notícia do renascimento do Imperial Sunset espalhou-se rapidamente. Os meios de comunicação locais e nacionais divulgaram a história, destacando a sua jornada de um passado excludente para um futuro brilhante e inclusivo sob a liderança de Snoop. A atenção renovada atraiu os novatos curiosos, ansiosos por experienciar as mudanças em primeira mão. Antigos hóspedes também regressaram para testemunhar a transformação do hotel. O Imperial Sunset tornou-se mais do que um simples hotel, era um símbolo de progresso, um exemplo do que a hospitalidade podia e devia ser. Um dia, enquanto observava o progresso no átrio recentemente renovado, Snoop reparou numa família a entrar no hotel. Os pais seguraram as mãos dos dois filhos pequenos, a alegria era evidente nos sorrisos. O pai, que tinha uma ligeira semelhança com Snoop, parou para lhe apertar a mão. Li sobre o que fez aqui, disse o homem calorosamente. É inspirador. Obrigado por mostrar que os negócios podem realmente fazer a diferença. Snoop assentiu, a sua expressão era pensativa, mas convidativa. Este lugar é para todos agora, respondeu. É assim que sempre esteve destinado a ser. No entanto, nem todos encontraram um final tão promissor. Evan, o ex-recepcionista, enfrentou as consequências das suas ações. A notícia da sua demissão espalhou-se rapidamente, e as oportunidades no setor hoteleiro secaram. Acabou por encontrar trabalho num pequeno motel de beira de estrada, onde conheceu clientes de todas as classes sociais. Pela primeira vez, começou a compreender o peso dos seus preconceitos e o impacto do seu comportamento passado. Embora a sua nova posição não tivesse prestígio, deu-lhe a hipótese de refletir e crescer. Para Snoop, a verdadeira vitória não estava no sucesso comercial do hotel, mas sim no seu impacto humano. Um dia, enquanto ele caminhava pelos corredores, Maria aproximou-se dele com um sorriso radiante e um relatório na mão. Sr. Dog, os últimos resultados do inquérito aos hóspedes chegaram, disse ela, com a voz carregada de entusiasmo. Mais de 95% mencionam a hospitalidade como o ponto alto da sua estadia. Snoop pousou a sua chávena de café numa mesa próxima e sorriu. É isso que eu gosto de ouvir, Maria. Este lugar já não é apenas sobre o edifício, é sobre as pessoas que o dão vida. Quando Maria regressou às suas tarefas, Snoop parou para refletir. O que começou como uma noite de rejeição, evoluiu para uma jornada de perseverança, justiça e transformação. Ao longo dos anos, construiu muitas coisas, recordes, legados e marcas, mas este hotel era diferente. Foi pessoal. Olhando para o movimentado átrio repleto de famílias, casais e viajantes solitários recebidos com carinho, Snoop fez uma promessa silenciosa: cada hóspede que entrasse por aquelas portas sairia de lá a sentir-se respeitado e valorizado. No fundo, o Imperial Sunset tornara-se mais do que um negócio. Foi um símbolo, uma prova de que a mudança começa com a coragem e a crença de que todos merecem dignidade. Com o hotel a prosperar, Snoop começou a imaginar o seu próximo passo, um impacto social mais profundo. Este lugar poderia ser mais do que apenas um hotel de luxo, disse ele certa manhã enquanto passeava pelos jardins com Maria e Marcos, o novo diretor-geral. Quero que o Imperial Sunset seja um farol para a comunidade, um lugar onde todos, e não apenas os hóspedes, sintam que pertencem. Maria, sempre cheia de ideias, juntou-se à conversa. E se organizássemos eventos comunitários? Talvez aulas de hospitalidade gratuitas para os jovens locais ou noites de cinema ao ar livre nos jardins. O rosto de Snoop iluminou-se. Era exatamente isso que eu estava a pensar, Maria. Mas vamos mais longe. Quero estabelecer uma fundação ligada a este hotel, algo que apoie diretamente a comunidade de Long Beach. Em menos de um mês, o Imperial Sunset lançou a Open Doors Initiative, um programa dedicado a capacitar os jovens locais interessados em carreiras na hotelaria. Colaboradores como a Maria e o Tom lideraram workshops, partilhando as suas jornadas pessoais de crescimento e inclusão. Estas sessões tornaram-se espaços seguros onde os jovens foram inspirados a ver que o trabalho árduo e a compaixão podem abrir portas.
O hotel também fez parcerias com organizações locais para fornecer refeições quentes aos sem-abrigo todas as semanas. Mas não se tratava apenas de comida, mas também de dignidade. Os hóspedes estavam sentados na sala de refeições do hotel e eram servidos pelo pessoal com o mesmo cuidado e dedicação dos clientes habituais. O impacto da iniciativa foi imediato. A comunidade começou a ver o pôr do sol imperial não como um lugar reservado à elite, mas como um símbolo de unidade e esperança. Histórias dos workshops e jantares comunitários circularam nas redes sociais, atraindo ainda mais atenções para o hotel. Um dia, enquanto Snoop supervisionava os preparativos para um evento de caridade no átrio, uma figura familiar entrou hesitante no edifício. Era o Evan. O seu comportamento outrora confiante desapareceu, agora parecia humilde, até mesmo arrependido. Segurava um envelope nas mãos trêmulas, a sua expressão. Sessão refletindo noites sem dormir. Maria, que estava por perto, reparou nele e sussurrou: "O que está ele aqui a fazer?" Snoop levantou a mão para sinalizar paciência. Aproximou-se de Evan, que estendeu o envelope. "Sr. Dog", começou Evan, com a voz a falhar. Eu quero pedir desculpa." Snoop pegou no envelope, mas não o abriu. Em vez disso, olhou para Evan com um misto de curiosidade e paciência. "O que mudou?" perguntou. Evan olhou para baixo, com a vergonha estampada no rosto. "Depois do que aconteceu, não consegui encontrar trabalho na indústria. Acabei num motel de beira de estrada. Lá, conheci pessoas que me abriram os olhos, as suas histórias, as suas lutas. Percebi o quão errado estava e os danos que causei. Não estou aqui para pedir o meu emprego de volta." O átrio ficou em silêncio enquanto a equipa observava discretamente a conversa. Snoop assentiu lentamente, com uma expressão pensativa. "Todos cometemos erros, Evan. O importante é o que fazemos depois." Os olhos de Evan encheram-se de gratidão. "Obrigado por me ouvires." Quando Evan se virou para sair, Snoop impediu-o: "Espere. Não estou a dizer que vai ter o seu antigo emprego de volta, mas se realmente mudou, talvez haja um papel para si. Algo pequeno para começar." Evan gelou, atordoado com a oferta. "Não mereço isto, mas farei o que for preciso para provar o meu valor", disse sinceramente. "Ótimo", respondeu Snoop. "Por enquanto, ajude com a logística para o evento desta noite. Se sair bem, falaremos sobre o seu futuro." Nessa noite, o hotel acolheu a sua primeira gala de beneficência para angariar fundos para a iniciativa Portas Abertas. Compareceram estrelas da música, do cinema e dos negócios, atraídas não só pela reputação de Snoop, mas pela causa que defendia. Os jardins brilhavam com luzes quentes, a música ao vivo enchia o ar e os convidados desfrutavam de uma noite inesquecível. Evan trabalhou incansavelmente nos bastidores, garantindo que tudo corria bem. Pela primeira vez em anos, sentiu um verdadeiro sentido de propósito. Quando os últimos convidados se foram embora, Maria e Marcos aproximaram-se de Snoop. "O evento foi um sucesso total", disse Marcos com um sorriso orgulhoso. "Recolhemos o suficiente para financiar workshops durante pelo menos 2 anos." Snoop olhou para o outro lado do átrio, onde Evan estava a recolher copos vazios com uma concentração silenciosa. "Parece que estamos a transformar mais do que apenas o hotel", disse. Meses depois, o Imperial Sunset tornou-se um modelo de hospitalidade inclusiva e responsabilidade social. Maria foi novamente promovida, desta vez a assistente de gerente-geral. Evan continuou a reconstruir a confiança e a provar o seu valor, reconquistando lentamente o respeito dos seus colegas. Certa noite, enquanto Snoop observava o pôr-do-sol no terraço do hotel com Maria, Marcos e um grupo de funcionários que agora parecia uma família, falou suavemente. "Não se trata de onde se começa", disse com um sorriso calmo, "mas sim do que se faz com as oportunidades que nos são dadas. E aqui, provamos que algo quebrado pode tornar-se algo bonito." O Imperial Sunset já não era apenas um hotel. Era um símbolo de esperança, inclusão e poder de transformação. Como viu, a transformação do Imperial Sunset não foi apenas sobre tijolos e argamassa, era sobre corações e mentes. É a prova de que, por mais partido que algo, ou alguém, possa parecer, com coragem, compaixão e persistência, são possíveis mudanças extraordinárias. Se esta história o inspirou, tire um momento para refletir: o que poderia fazer na sua vida para que alguém se sentisse valorizado e incluído? Partilhe as suas ideias nos comentários abaixo. E se acredita no poder de histórias como esta para provocar a mudança, ajude-nos a espalhar a mensagem. Clique no botão "Gosto", diz-nos que estas histórias ressoam consigo. Não se esqueça de subscrever e ativar as notificações para nunca mais perder mais uma história de transformação, esperança e perseverança. Por fim, vamos continuar a conversa. Se estivesse no lugar de Evan, como é que provaria que mudou? Ou, se fosse o Snoop, o que faria para garantir que a mudança que tinha imaginado durava?
Deixe as suas respostas nos comentários, adoraria ouvir a sua perspectiva. O seu apoio significa tudo. Juntos, podemos criar uma comunidade que acredita no poder da bondade, da coragem e da redenção. Por isso, obrigado por estar aqui. Agora, vamos fazer esta viagem juntos, uma história de cada vez.